Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Boa noite. São exatamente 12h32. Hoje foi o jogo do Brasil e Haiti e aqui onde eu moro as pessoas estão muito felizes, saltando bombas, saltando de alegria porque o Brasil deu 3-0. E de fato, nós somos brasileiros e como brasileiros nós nos alegramos pela vitória da nossa seleção. Mas existe algo mais poderoso e mais impactante que deveria alegrar as nossas vidas. Eu lembro que há um tempo atrás eu comprei um livreto de Watchman chamado Ia Pedro. E depois eu descobri que esse livreto ele é capítulo de outro livro de Watchman chamado 12 Cestos Cheios. Ele está até por aqui. E esse livro ele marcou minha vida. Eu sempre, volta e meia, eu falo sobre esse texto. Volta e meia eu comento sobre esse versículo, eu compartilho essa palavra. E tem um tempo que eu não compartilho sobre ela, mas hoje eu quero compartilhar com você. Talvez você já ouviu, talvez você nunca ouviu, mas ela vai edificar a nossa vida. No livro de Marcos capítulo 16, versículo 1 em diante, fala o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenha medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinha colocado. Mas vão lá e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele disse. Perceba que esse texto ele já é autoexplicativo. As mulheres pegaram especiarias e foram lá para ungir o corpo de Jesus. Elas estavam preocupadas porque a pedra era pesada, o túmulo era como uma espécie de caverna. Elas eram mulheres. Quando elas se aproximam, elas percebem que o túmulo já estava aberto. E quando elas entram, percebem alguém lá de branco. E esse alguém informa para ela que Jesus não estava mais ali, que ele havia ressuscitado, que ele não estava presente mais naquele ambiente, mas ele tinha dado um recado. Ele disse: olha, ele mandou falar para vocês, para ir falar aos discípulos e a Pedro, que ele ressuscitou, que ele vai encontrar-se com eles na Galileia, assim como ele havia dito que faria. Então perceba que Jesus havia dito que iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Agora, por que ele falou, fale aos discípulos e a Pedro? O que tinha de especial? Por que ele falou sobre Pedro? Nada que Deus faz, o que Jesus fala, é sem sentido. Quem foi Pedro, amado? Pedro era um dos 12 discípulos. Pedro foi alguém que vivenciou experiências que muitos discípulos não vivenciaram. Pedro andou sobre o mar. Pedro, ele, por revelação de Deus, disse: tu és o Cristo. Pedro, ele esteve no Monte da Transfiguração. Foi Pedro que deu a ideia de construir 3 tendas. Pedro, no Getsemane, expôs a sua vida em risco, e a vida do mestre em risco. Ele puxa a espada, arranca a orelha de Malco. Pedro, ele teve muita presença marcante na vida e no ministério de Jesus. E certa feita Jesus falou para Pedro que Pedro ia negá-lo, e Pedro disse: impossível, porque Pedro amava Jesus. Pedro amava a Jesus. Pedro amava Jesus. E na mente dele era impossível negá-lo, mesmo Jesus tendo dito que ele iria negá-lo. E foi o que aconteceu antes que o galo cantasse pela madrugada. Pedro nega Jesus. E eu quero me ater ao seguinte: sempre que nós falhamos, quando nós erramos, a tendência é achar que acabou para a gente, que não tem mais solução, que as pessoas sempre vão nos olhar a partir daquilo que você fez, e elas estarão sempre disponíveis a nos apontar, e elas não têm, muitas vezes elas não têm misericórdia de nós. Eu falo isso de maneira geral. Elas manifestam mais um caráter de justiça do que de misericórdia. E com tudo isso nós acabamos nos achando os piores dessa terra.
pessoas que não são nem mais dignas de falar o nome de Jesus em seus lábios. Porém, quando eu olho para um texto como esse, eu percebo que Deus, que conhece o coração do homem, que não julga segundo aquilo que ele está vendo, Deus que tem plano e projeto conosco, ele vai estar sempre disposto a recomeçar se existe arrependimento dentro dos nossos corações. Perceba que Pedro, ele nega Jesus, sentiu-se tão indigno que Pedro volta à profissão que ele exercia antes de pescador, ele volta a pescar, ele volta para o mar. E Pedro ainda estava nu quando Cristo foi encontrar com ele. Mas Jesus falou, diga aos discípulos e a Pedro. O que esse a Pedro significa para nós? Olha, você falhou, você pecou, você talvez fez algo que não era para ter feito, você errou, mas eu estou disposto ainda a recomeçar tudo de novo com você. E sabe, querido, o que nós não podemos perder é Cristo. Se nós estivermos conectados com Cristo, tudo que nós perdemos pode e nos será restituído. Tudo que perdemos pode ser restaurado. Mas se estivermos sem Cristo, tudo que perdemos, ainda que volte para nós, nós estamos perdidos. Porque Cristo, ele é a razão da nossa vida. Cristo é o motivo da nossa existência. O próprio Pedro disse, para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? E por isso nesse dia eu quero encorajar você, quero encorajar a mim também. Se erga, se levante, se coloque de pé e volte. Volte a fazer aquilo que o Senhor espera que você e eu façamos. Não desista, não pare, não retroceda. Eu sei que muitas vezes é difícil porque as pessoas sempre vão olhar para nós a partir daquilo que nós fizemos. O olhar das pessoas, as palavras das pessoas sempre vai ser aquela palavra apontando, sabe, aquele olhar muitas vezes sem compaixão. Elas até falam em compaixão, mas na verdade elas não têm compaixão, muitas, não são todas. Mas ainda assim nós temos que nos levantar e assumirmos uma postura de orarmos por todos, de amarmos a todos, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Enquanto existir arrependimento no Senhor, existirá uma nova chance. Então eu oro pedindo que Ele possa abençoar a sua vida, lhe fortalecer, derramar graça sobre o seu coração. Eu quero que você entenda que Deus ainda conta comigo e conta com você. Então que Deus em Cristo te abençoe e lhe faça prosperar. Em nome de Jesus, amados. Grande abraço, graça e paz. Tchau, tchau.